a ciência quando ela se coloca, né, dentro do sistema capitalista, sistema patriarcal, colonialista, essa ciência, quando ela se coloca como a única forma de produzir conhecimento, ela nega outras formas de existência, né? Então, o conhecimento dos pescadores artesanais, dos quilombolas, dos povos originários. Então, nesse sentido, você tem todo um Estado, né, que está estruturado sob essa lógica. Por isso que é tão importante a gente pensar a decolonização da legislação, decolonização das leis, decolonização do nosso pensamento, porque quando a gente é doutrinado a pensar dessa maneira dentro da própria universidade, né? Então, por exemplo, eu fiz biologia. Na biologia, quando eu fui defender, né, a minha monografia, eu não podia falar de pescadores, eu tinha que falar dos peixes. Não cabia fazer essa discussão com um olhar complexo sobre a realidade, né, pensando a interdisciplinaridade e, quiçá, a transdisciplinaridade, que seria a gente incorporar, agregar, fazer articulação com outros conhecimentos, com os conhecimentos dos pescadores. E aí eu busquei no mestrado e no doutorado superar essa dicotomia, essa forma de pensamento que separa homem e natureza, separa, quase um feudo, né? Quem era de história não conversava com quem era da biologia, que você não podia misturar muitas coisas. Eu acho que isso está mudando, a gente está conseguindo decolonizar as universidades, acho super importante, e eu entendo que eu aprendi muito sobre essa questão, foi no doutorado em políticas sociais e também agora no pós-doutorado, porque a gente acaba pensando dessa maneira como pesquisador. E eu me propus no doutorado a encarar essa forma como eu fui doutrinada praticamente. Você aprende a ser dessa maneira. Como é que é ser um pesquisador? Você tem que ir lá fazer entrevista, não fica ouvindo muita coisa não, você tem que perguntar e só dar atenção naquilo que você quer ouvir, de uma maneira muito maniqueísta, de uma maneira que empobrece o processo tanto para o pesquisador quanto com quem está ali interagindo com você, que não é um objeto, não é uma relação sujeito-objeto, é sujeito-sujeito. E aí, né, pesquisas que são produzidas nessa lógica ainda colonialista, a gente acaba reproduzindo metodologias que vão por esse olhar, né? Então você não olha o outro como um sujeito cognoscente, companheiro de você no mundo e que tem muita coisa para te falar. Você olha para ele como uma pessoa que você está indo lá ajudar, levar a luz do conhecimento e pegar aquilo que vai ser importante para a pesquisa. Então eu tentei romper com isso, né, durante o doutorado. Não é fácil, em vários momentos a gente se vê reproduzindo essa lógica, e essa lógica, infelizmente, ela ainda é hegemônica, não só na academia, mas se a gente for pensar o poder legislativo, o executivo, e a gente vê isso nas leis, a gente vê isso na forma como as coisas são conduzidas, né? Fala aí, mas não é considerado de fato, não é incorporado no debate, né, o que essas comunidades, pensando que principalmente povos e comunidades tradicionais que desde que a modernidade foi fundada são os mais atingidos por essa lógica, né, na sociedade capitalista, patriarcal que a gente vive.